O latim estendeu-se a toda a Itália e a parte ocidental da Europa, dando origem às línguas neo-latinas, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o galego, o occitano, o rético, o catalão e o dalmático. O latim se espalhou com mais facilidade por ser o idioma oficial do antigo Império Romano. Antônio Milley afirma que durante 6 a 8 séculos do Império Romano, a língua latina conservou uma aparente fixidez, mas que não correspondia à sua situação linguística real. A imobilidade aparente de forma visível escondia uma mudança radical que existia na estrutura interna da língua, resultado da evolução do latim que continuava prosseguindo. O latim pré-histórico ou época pré-histórica, que se deu das origens do século IX e foi a língua dos primeiros habitantes do Lácio. Nesse período ainda não existiam dados escritos. O segundo período foi o proto-histórico, que ocorreu durante o século IX ao XII. É esse latim que aparece nos primeiros documentos da época. O terceiro período, a época histórica, ocorreu do século XII em diante, divide-se em duas fases. Na fase arcaica, a língua era, nos séculos XIII e XIV, o galego-português, inicialmente pobre, com vocabulários reduzidos e estruturas morfológicas não determinadas. Dessa forma, seguiu a evolução da língua em todos os aspectos, na escrita e na oralidade. Influência do latim na formação das línguas românicas. As línguas românicas também são chamadas de línguas latinas ou neolatinas e fazem parte do grupo de idiomas que integram um conjunto das línguas indo-europeias, que se originaram do latim, principalmente do latim vulgar. O latim tem sua presença bem marcada nos radicais de palavras atuais da língua portuguesa. Percebemos que o latim está presente também em outras áreas de estudo, como na biologia, na medicina, no direito, na filosofia, na sociologia, na história, na religião. Evolução histórica da língua portuguesa. Com as transformações acontecidas ao longo da história, Portugal foi entendendo seu território por meio de guerras patrocinadas pela Igreja Católica contra os invasores árabes. Na medida em que a expansão do território português seguiu em direção ao sul, os espaços foram habitados por colonos do norte que falavam galego-português. A separação entre o galego e o português começou com a independência de Portugal em 1185, efetivou-se com a expulsão dos mouros em 1249 e a derrota dos castelhanos em 1385. O galego foi absorvido pelos castelhanos e o português foi se tornando a língua oficial de Portugal. Alguns acontecimentos levaram à proclamação de Dom João I como novo rei de Portugal, e para que o reino se consolidasse era necessário inovações sociais e culturais. Em 1536, Fernão de Oliveira escreveu o livro Gramática da Língua Portuguesa. Em 1540, João de Oliveira escreveu Gramática da Língua Portuguesa. Todos esses fatos impulsionaram o idioma. A língua portuguesa trazida ao Brasil pelos portugueses no século XVI foi aos poucos adquirindo características particulares face ao português de Portugal. O contato com o português como tupi proporcionou uma sensível variação linguística aos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos. Também podemos notar a diversidade linguística sociocultural. Isso é percebido quando se encontra uma pessoa da região sul do Brasil com uma da região nordeste. A evolução sócio-histórica da língua portuguesa no Brasil é norma culta. Sobre a língua portuguesa, em suas múltiplas situações de uso, parece ser de fundamental importância tanto ao falante como os profissionais que atuam na área de ensino do português. Para Perini, existe a língua civilização, que é a portuguesa, e a falada, que também é a portuguesa, mas é falada cotidianamente de forma diferente da norma culta gramatical, e ambas apresentam grande diferença. Para o autor, a dificuldade da expressão escrita por grandes partes dos brasileiros pode ocorrer devido à linguagem que falamos não ser a mesma que escrevemos ou lemos. Sem o latim, seria impossível traçarmos e conferirmos a trajetória histórica percorrida desde a Península Ibérica para as cidades e regiões que foi se expandindo. Quando apontamos os processos da evolução da língua, sentimos a importância da história do português no Brasil e também como foi sofrido para os habitantes daquele período de colonização.